Querido pastor, pastora da igreja, sim, eu acredito que existem algumas coisas que estão travando o seu ministério na sua igreja local. E não é o diabo, Satanás, o capeta, não é. Com ele você jejua, ora, repreende em nome de Jesus. Existem coisas que travam o nosso ministério e uma delas é a indecisão. Também já aconteceu comigo, já fiquei muito travado. Vamos falar sobre isso hoje. Por que que a gente é tão indeciso e sofre tanto? Saio da igreja, não saio, vou abrir uma igreja nova, vou plantar uma nova igreja, vou ficar aqui, vou revitalizar essa igreja. Para onde que eu levo essa igreja? As indecisões, como elas travam o nosso ministério pastoral muito, tá? Então eu coloquei aqui, como sempre, algumas coisas para compartilhar com você. Recado: se você é pastor de igreja pequena ou de médio porte, cara, você tem que assinar o canal. Todo o material que a gente põe aqui no YouTube, no Instagram, tem live, tem um monte de coisa, tá bom? Grupo do Telegram também, tá aqui o link aqui embaixo. Grupo do Telegram exclusivo para pastores e pastoras também, né, de igrejas locais, tá bom? Esse canal é pastorado na prática, na veia, tá? Não é a teoria apenas, é a vida do dia a dia do ministério pastoral. Vamos lá? Por que que a gente enrola tanto para decidir? Aperta o cinto, senta aí um pouquinho, indica esse vídeo para um colega de ministério que vai ser muito legal, vai ser muito útil. Algumas coisas, vou usar uma palavra da moda. Primeiro, crenças limitantes, né? A gente tem crenças limitantes dentro da gente. Medo, insegurança e a lista é longa. Por que que a gente demora para decidir e tem medo de decidir? São alguns fatores, né? Eu elenquei aqui igual sermão de igreja, tá? Número 1, vamos lá. Necessidade de ter certeza. A gente tem uma necessidade enorme de ter certeza, por isso uma preocupação excessiva, porque você não sabe se o que você vai decidir aí na sua igreja local vai dar certo ou não, e você não sabe mesmo. Então a necessidade da certeza você fica protelando e não decide. Número 2, essa aqui é longa. Falta de autoconfiança, baixa autoestima, incapacidade de lidar com frustração. Vou repetir, falta de autoconfiança, baixa autoestima, incapacidade de lidar com a frustração. Vai que dá errado. Vai que você decide errado o negócio. Sua esposa, seu marido, povo da igreja, aqueles diáconos chato, bigodudo, tudo falando por causa que você decidiu errado. E aí você não sente aquela segurança, falta confiança em você. Então, agora, deixa eu falar aqui um negócio. O que é essa não tomada de decisão, o que não tomar a decisão causa na tua vida e ministério, pastorzão? Vamos lá? Eu anotei aqui. Olha só que efeito dominó que acontece na vida e ministério de muitos pastores. Tem pastores que eu converso que na conversa da gente, você vê que ele está reclamando do resultado disso que eu vou falar agora. É só o, como é que chama? É o sintoma da coisa, não é a causa, a raiz, entendeu? A gente fica lutando muito contra o sintoma. Vamos lá. Não toma a decisão. Então você procrastina. Empurra com a barriga. Por que você procrastina? Vai acumulando pendências na tua cabeça. Fica aquele negócio lá. E gera angústia. Tá angustiado porque não resolveu aquele negócio da igreja, aquele negócio que tinha que resolver, aquela conversa que tinha que ter com aquela família, com aquela pessoa, uma decisão mais séria, né? Para onde vai no ministério, em questão da denominação também, uma questão mais simples, mas quando não é resolvida, quando a decisão não é tomada, gera procrastinação, que gera angústia, que gera estresse na sua vida. E aonde você desconta muito, aonde você desconta isso, vai comer demais, vai dormir de menos, vai se preocupar demais e vai começar a ficar triste. Já sentiu isso? Aquela tristeza sem explicação? Você não sabe de onde vem? Tem pastor que tá aí no ministério e fala assim, cara, às vezes dá uma vontade de chorar, não sei porquê. É uma angústia de alma. Porque a alma está entupida de coisa que não foi resolvida, que não foi decidida. Por que a gente não decide? É medo. É falta dessa autoconfiança, medo do povo sair da igreja, de perder as pessoas. Não vou mudar aqui a visão do ministério, o jeito de ser, o povo vai embora. Aí você fica aquela coisa entalada. Principalmente se você recebeu de Deus uma visão para sua igreja local. Porque para implantar a visão, vai ter que decidir coisas. E decidir, eu sempre falo isso, decisão é um corte, é uma cisão. Você perde alguma coisa quando decide. Não dá para ter tudo. Então, recapitulando, número 1, necessidade de certeza, preocupação excessiva para aquilo dar certo. Número 2, falta de confiança, baixa autoestima, incapacidade de lidar com a frustração, certo? Consequência, não toma decisão, procrastina, gera angústia, gera estresse, come demais, dorme de menos, fica preocupado.
pendências acumuladas. Alguns comportamentos agora, pastorzão, que eu vejo aí no ministério de muitos pastores, que aconteceu comigo quando eu pastorei a igreja lá no sul do Brasil. Demora muito para tomar decisão. Incerteza após a decisão tomada e deixa que os outros decidam. Acontece muito também. A esposa decide, o pessoal do louvor decide, o irmão lá das crianças decide, o pessoal decide, né? Deixa para os outros decidirem. E lamenta sem esperar os resultados da decisão tomada. Tomou uma decisão, mano, tem um tempo até amadurecer as coisas. A decisão que você precisa tomar aí na sua igreja hoje vai impactar a sua vida o quê? Nos próximos 5 anos? Eu não sei, leva tempo. Por exemplo, decidiu ficar na igreja para revitalizar a igreja, a média de tempo é de 8, 10 anos da revitalização de uma igreja. Depende muito do contexto. Se é uma igreja antiga de 40 anos, você está aí há 5, mano, leva mais tempo para mudar as coisas. E aí é a decisão. Agora, tomou a decisão, não adianta você não esperar os resultados dessas decisões e ficar se lamentando, achou que tomou a decisão errada. Leva um tempo ainda para amadurecer. Bom, esse vídeo não seria completo se eu não compartilhasse com você algumas dicas que podem te ajudar. Lembrando, pastor, isso aqui não é vídeo para ter segredo do sucesso ministerial. É o dia a dia do ministério pastoral. Eu coloco em números só para ficar mais didático, prático mesmo. Não é porque é 3 passos para a vitória, não é nada disso. É o dia a dia, mano. Vamos lá? Vamos lá. Esses vídeos recentes que eu estou fazendo no canal são muitos resultados das lives que eu faço no Instagram, no YouTube também. A gente resume aqui nos vídeos, fica mais prático um pouquinho. Vamos lá. Coisas que eu acho que pode te ajudar. Primeiro, marque um momento para decidir as coisas, um momento específico. Se você tiver o privilégio de tirar férias, seria ótimo. 1 semana, 2, eu não sei. Se não, não tem problema. Durante 2 ou 3 semanas, se é uma decisão muito séria que você tem que tomar, marque um momento para pensar no problema que você tem que decidir. A gente não pensa. Sabe quando a gente fala da decisão que tem que tomar? É dirigindo, é com a esposa, é no carro, é com os filhos, é indo fazer alguma coisa. Aí você vai falando o que tem que resolver, é na mesa na hora de comer. A gente não para falar, agora eu vou pensar em como resolver aquilo. Aqui na igreja, o Steve, pastor aqui comigo na igreja local nossa aqui, aconteceu um negócio muito legal com ele. Ele teve um privilégio, eu entendo que isso é um privilégio, são poucas pessoas que têm. Ele teve o privilégio de ter um período sabático de férias da igreja. Ficou fora da igreja 4 meses. 4 meses. E ele falou, cara, eu vou revisitar a minha alma, vou fazer uma faxina geral em tudo. E ele fez. E foi muito legal. Então, logo no início, ele estava assim, o estresse lá em cima, no pico. Ele conseguiu ir para um monastério, ficar quieto lá, curtindo a paisagem, o lugar, ficar quieto em oração, falando com Deus e pensando em tudo que ele tinha que resolver na vida. Você não precisa disso tudo, tá? Estou usando um exemplo aqui só. Mas o que eu estou dizendo, separe um tempo específico. Pega 3 semanas, 2 semanas, se você não sai de férias, não pode sair de férias, separa um tempo. Ó, vou separar aqui uma agenda de 1 hora, de 2 horas por semana para pensar nesse problema. É uma sugestão só, tá bom? Segundo, defina a situação. Quando você para pensar, você começa a definir. Eu vi a história de um pastor um dia que ele precisava tomar uma decisão a respeito da plantação de uma igreja nova e nesse momento de parar, de definir as coisas, ele pensou assim, cara, eu preciso morar perto porque eu quero trabalhar de bicicleta, eu quero ir para a igreja de bicicleta. Vou evitar trânsito, tempo perdido, gasolina, custo, carro, essas coisas, vou de bike. É um exemplo só que eu estou dando, mas quando você para pensar, você define o que envolve a sua tomada de decisão. Vai mudar de bairro, de lugar, de salário, de igreja, vai envolver família, escola de filhos. Tem muita coisa que pode estar envolvida na sua decisão, pastor. Não é sair decidindo. Então você para, pensa, define. Quando você define, acontece uma terceira coisa. Você enxerga melhor as opções. Mais clareza, não é? Então, de repente, quando você vê as opções, talvez você nem precise decidir, eu não sei. Você vê outras rotas alternativas. Talvez você não precise sair da sua igreja. Talvez se você mudar algumas coisas que você faz hoje, com quem que você pode contar, com quem que você pode chamar para uma conversa para participar, entende? Então, quando você define, você tem mais clareza em termos de opções. Quais são as opções? É um seco? Sim e não, ou você sai ou você fica, ou você tem outros caminhos, outras opções. É muito importante, tá bom?
E eu acho que é muito legal você buscar sempre, em último lugar, queria dizer, líderes inspiradores. Histórias de homens, mulheres de Deus que te inspiram. Não só o que eles pregam ou escrevem, mas a vida deles, a biografia deles. Eu amo, tem uns caras que eu acompanho que eu amo a biografia deles, me inspira muito. Né? Recentemente eu estava vendo bem mais a fundo um pouco da história do polêmico pastor Mark Driscoll, eu gosto demais dele, a maneira como foi a plantação de igreja deles de 2016 para cá, plantou uma igreja nova, a maneira que envolveu os filhos, tudo isso me inspirou muito. Então eu acho que é muito legal você buscar isso. Quero encerrar com o texto de Paulo, Atos 16, texto de Lucas, né? Mas Atos 16, muito importante, verso 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Presta atenção, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Ok? O Espírito Santo fechou a porta para os caras ali. Ok. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. De novo. Né? Então, contornaram a Mícia, desceram a Trode, e aí durante a noite, Paulo teve aquela visão do homem, né, do varão da Macedônia, falando, venha nos ajudar na Macedônia. O que é isso? Ele está na missão, ele está fazendo a obra de Deus. O Espírito Santo fechou uma porta, ele foi para outra. O Espírito Santo fechou outra, ele foi para outra. E aí Deus o chamou para Macedônia. Você não vê aqui Paulo entrando em crise, Paulo orando, falando, meu Deus, e agora o que eu faço? Ele está fazendo, pastor, vai fazendo. Se Jesus não falar com você, se o Espírito Santo não falar com você de alguma forma, seja através de uma pessoa, um sonho, as escrituras, eu não sei, de alguma forma, se Jesus não falar com você, você continua fazendo, pastor. E a igreja é de Jesus, seu ministério é de Jesus, sua família é de Jesus. Jesus, a igreja é tua, não é minha não, eu vou continuar. Se uma porta fechar, ok, você continua tentando e vai para outra. Fechou? Uma hora Jesus vai falar o que ele quer. Isso se não estiver claro já para você, tá bom? Esse vídeo não é sobre visão de igreja, não. É sobre o quanto não decidir custa, o quanto a indecisão trava a nossa vida em ministério. Também não é um vídeo exaustivo, falar tudo do assunto de decisão. Tem muita coisa para falar, mas eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma, ok? Deus abençoe você. Se você entender que deve, curte aqui o vídeo, compartilha, é para pastor de igreja esse canal e todo o material que a gente produz, tá bom? Quando o líder melhora, é bom para todo mundo sai ganhando, todo mundo melhora. Deus abençoe você, sua família e ministério. Um abraço, querido pastor.